No vídeo de hoje eu vou falar com você sobre os pilares do planejamento financeiro. Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal de Gestão e Finanças. Eu sou Márcio Ribeiro, é um prazer ter você aqui que falamos sobre empreendedorismo, finanças e autoconhecimento. O tripé para ajudar você a ter prosperidade financeira e muito sucesso. E no vídeo de hoje eu quero trazer então quais são as bases, o que você tem que saber para começar a fazer o planejamento financeiro pessoal. Então, antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clique no sininho para você receber todas as notificações. Já deixa seu like para o YouTube entender que esse vídeo está te ajudando e vai ajudar mais pessoas. Bora pro vídeo! No vídeo de hoje, eu vou trazer para você os principais pontos, os principais pilares do planejamento financeiro. E você vai entender que não é um negócio tão fora do comum assim, tão difícil. E pelo contrário, se você entender as bases, vai fazer com que o processo fique muito mais simples, muito mais fácil e você consiga aplicar no seu dia a dia, na sua vida. Não importa se você vai fazer isso através de uma planilha de controle, um sistema, se você vai montar algo mais elaborado no seu computador ou se você vai pegar um caderno e fazer anotações. O que mais importa aqui são os conceitos. Uma vez que você entende o conceito e coloca ele em prática, a sua vida vai mudando, você vai tendo resultados positivos e aí cada vez mais, quanto mais você faz, mais experiente você fica e você vai expandir sua vida financeira. E aí, topa? Vamos juntos? Vou começar trazendo para você aqui alguns pilares. Quando eu falo de organização financeira, eu vou trabalhar 5 primeiros pilares, primeiros pontos, tá? Quais são esses pontos? Renda. Renda é o primeiro ponto. Então, você precisa ter o controle e o entendimento das suas receitas. Muitas pessoas não têm esse controle financeiro, não conseguem saber quanto que ganha, quanto que entra de dinheiro. Pessoas que trabalham CLT, que tem ali o seu salário caindo no 5º dia útil, no dia 5, no dia 20, o vale, é muito mais tranquilo, porque você tem uma data só de recebimento. Porém, às vezes você ainda não tem esse saldo de forma exata. Você tem lá no registro da carteira um valor, mas na prática existem descontos e você descontando os valores se você tem outro valor líquido que cai na sua conta. E essa confusão, essa diferença pode mudar o seu resultado financeiro. Mas tem pessoas que são empreendedores, autônomos, profissionais liberais, que as receitas caem de forma desordenada, cai avulso na conta, de forma esporádica. E essa sequência de depósitos nas contas faz com que você não tenha gestão. Também tem a questão de não ser um valor fixo, Então muitas pessoas reclamam que não conseguem controlar as finanças porque um mês cai 3 mil, o outro mês cai 4 mil. Um mês cai 2.500, o outro mês cai 6 mil reais. E aí essa variação faz com que você não tenha resultado, uma forma linear para você conseguir fazer a gestão desse dinheiro. Então eu vou te explicar aqui alguns pontos para você fazer essa gestão. Se você é CLT, a primeira coisa é entender qual é o valor líquido que cai, tirando os descontos, quanto que cai, porque essa é a base que você vai usar para gerenciar seu dinheiro. Agora, se você é o do segundo grupo que eu falei aqui, o ponto é, entenda uma média, porque normalmente se você tem essa oscilação, essa variação, uma média vai te dar esse conforto para você entender que se o mês vai dar 6 mil e o outro mês vai dar 2.500, minha sugestão para você, que você considere sempre a média para baixo. Então, por exemplo, qual é o valor mais próximo de R$ 2.500 que você vai considerar para você fazer todo o seu orçamento familiar, seu orçamento financeiro? Por quê? O mês que você ganha 6 mil, beleza, se você tem um padrão de vida próximo dos 6 mil, você vai receber os 6 mil, vai dar certo. Porém, e o mês que você recebe 2.500? Como fica essa diferença de salário que você não recebe? Muitas vezes é aí que a pessoa começa a se endividar usando limites dos bancos, limites de crédito, gastando dinheiro ou prorrogando dívidas por conta dessa ausência de recurso. Beleza? Então, busque fazer uma média para baixo, mais conservadora, próximo do menor valor que você vem recebendo nos últimos meses. Porque quando você recebe mais, você tem mais liberdade e conforto para poupar dinheiro, para investir da melhor maneira e ter aí qualidade de vida, usufruir de forma mais efetiva o seu dinheiro. O segundo pilar são as despesas. Então a gente vai entender, depois que eu trabalhei com as receitas, para onde vai meu dinheiro?
qual é o orçamento que eu vou construir aqui. Uma vez que você já determinou quanto que entra de dinheiro, agora a gente vai determinar quanto que pode sair. Esse é um dos maiores erros do brasileiro, não ter esse controle, né? E não é só o controle, é criar orçamento. Então você olha para os seus gastos e fala, eu só posso gastar X, não Y, eu posso gastar X. E aí você vai fazer de tudo para manter dentro da meta de gastos. E aí vai com certeza ou ter uma sobra ou você não tem excedentes ali, não vai ter custo extra. E o terceiro ponto é você conhecer suas dívidas. E não só dívidas vencidas, mas dívidas que você tem ali uma responsabilidade para pagar. Por exemplo, financiamentos, parcelas que você fez, valores que você deve para alguém que te emprestou e você precisa pagar. Coloque tudo isso num controle para você ter uma ideia geral desses valores. O quarto item é você avaliar os seus investimentos. Então, você fez ali receitas, despesas, dívidas e agora a gente entende quanto de dinheiro você tem investido. Quais são as aplicações, onde você tem recurso alocado, para você também saber que da mesma forma que você sabe onde estão as suas dívidas, você sabe ali quanto de dinheiro você tem ali se você precisar fazer um resgate, fazer um saque para estar disponível para você. E o último ponto é você fazer um balanço patrimonial. O que eu quero dizer com isso? Nas empresas isso é muito comum, a empresa tem um balanço patrimonial. Então ali no balanço das empresas ela vai colocar todo o movimento financeiro, toda a parte contábil, os ativos, os passivos, e aí ela vai dar um resultado ou positivo ou negativo. Mas na vida pessoal é muito importante você fazer um balanço da sua vida pessoal, um balanço patrimonial pessoa física, para entender qual que é o tamanho do seu patrimônio. Já falei em outros vídeos aqui sobre patrimônio, né? Que patrimônio é muito mais importante do que renda, porque a renda, ela acaba, mas o patrimônio é o que fica para você passar isso para suas gerações, a sua sucessão. No caso de você precisar vender tudo que você tem, o que você tem, o que sobra, né? Então, se você perder o emprego ou perder sua renda, por quanto tempo você consegue viver usando o seu patrimônio, aquilo que você construiu? E o balanço patrimonial, de forma bem resumida, vai ser colocar no papel todos esses primeiros 4 itens. Então, você coloca quanto que você entra de dinheiro, quanto que você sai, quanto que você tem de dívidas, quanto que você tem de investimentos. E aí você vai ter um resultado positivo ou negativo sobre o seu patrimônio, o que você tem de bens, o que você tem de despesas, de dívidas, e aí o importante é que esse balanço, ano a ano, seja mais crescente, que você tenha um balanço que vá evoluindo, crescendo, expandindo, porque quanto mais você tem o patrimônio crescendo, mais a possibilidade de você ter mais bens, mais receitas vindo através daquilo que você construiu, a famosa renda passiva. Isso que vai te dar segurança para sua aposentadoria, para sua velhice, para você ter uma vida digna e próspera no seu futuro. Então, definindo esses primeiros 5 pontos aqui, a gente começa a entender quem é você. Então, você, dentro do planejamento financeiro, tem ali todas essas características que vai moldar você. Além dessa parte de organização financeira, a gente tem que levar em consideração o seu padrão de consumo, a sua mentalidade financeira, o seu desenvolvimento pessoal. Mas um outro ponto que é importante saber também, que os objetivos principais, os seus sonhos, que é o topo da pirâmide aqui, os seus sonhos, suas metas, aquilo que você deseja usufruir, seja na sua velhice, na sua aposentadoria, ou a realização de curto prazo, médio prazo, só vai acontecer se a base, que é você, estiver ativa, estiver produzindo. Pense que você, assim como numa empresa, imagina que uma empresa tem uma máquina que toda a produção depende dessa máquina. Se essa empresa tem objetivos de vendas, de crescimento, de desenvolvimento ali. Se a máquina tem um problema, se a máquina quebra, pifa, dá problema, ela trava, se ela está com dificuldade, se ela está improdutiva, essa empresa vai ter muita dificuldade, sim ou não? E aí, essa dificuldade pode inclusive quebrar a empresa. E no caso, quando a empresa é você, a máquina é você, a máquina geradora de dinheiro, de recursos, de prosperidade é você. Então, depois do primeiro passo, que é você entender que você é a fonte geradora de receita da sua casa, a gente sobe para o segundo nível, que é a proteção dessa renda. Como é que eu protejo eu? Porque se eu sou a fonte geradora, eu preciso ter uma proteção. E é aqui que vai entrar algumas linhas que no Brasil são bem mal interpretadas, mas elas são muito importantes no planejamento financeiro pessoal e familiar, que são os seguros.
Os seguros, ele vem como uma ferramenta no planejamento financeiro para trazer a proteção necessária para a sua renda. Porque imagina assim, ó, vamos imaginar aqui que seu objetivo é ter R$1 milhão na sua aposentadoria. Então você vai construir durante o seu período laboral, o período que você está trabalhando, você vai guardar dinheiro todos os meses ali para na aposentadoria você ser um milionário, ter R$1 milhão guardado no banco lá. Imagine que você está com 20 anos e começou a fazer esse planejamento a longo prazo para você ter esse tão sonhado R$1 milhão na conta. O que pode acontecer? Vamos imaginar que você colocou que você vai se aposentar com 60 anos. Então você vai trabalhar por 40 anos. Nesses 40 anos você vai guardar dinheiro todo santo dia para você ter R$1 milhão guardado no banco lá, para você viver da renda passiva desse dinheiro. Ano a ano você vai trabalhando, você vai juntando, você vai fazendo. Só que chega no 35 anos, com 35 anos você descobre um câncer. Você descobre uma doença grave, você sofre um acidente e fica inválido. Você que era a fonte geradora de recurso para sua casa, para o seu lar, você que era a única máquina que fazia dinheiro para sua produção pessoal, vai ter uma queda nessa produção ou vai cessar essa produção por um período, até você ficar saudável de novo. Imagine que isso pode durar 1, 2, 3, 4, 5 anos a recuperação, o tratamento. Nesse ponto, você acabou de usar aquela reserva que você estava construindo para o seu futuro, porque você precisa sobreviver. E é aí que é o problema. Muitas pessoas não pensam no futuro, elas até pensam no futuro, mas não pensam em proteger a renda. Quando acontece isso, ela gasta o dinheiro que era para o futuro, e aí, quando elas voltam à atividade, talvez elas não produzam da mesma forma, talvez elas não tenham renda suficiente. Por exemplo, uma pessoa que ficou deficiente, às vezes a renda que ela tinha era muito maior do que a aposentadoria que ela ganhou, que ela tirou, né, ou o benefício que ela tem. Então é muito importante você ter um plano de seguro para proteger em casos de acidentes, de doenças ou algo programado. Então, o planejamento financeiro, quando eu falo de seguros e proteção, tem um rol bem extenso aí de ferramentas, de produtos que pode te ajudar a melhorar essa questão. Por exemplo, um seguro de vida aplicado nesse exemplo que eu dei para você aqui, pode fazer com que aquele valor futuro venha imediatamente, seja acreditado na sua conta através de uma apólice de seguro, e isso faz com que você não precise mais trabalhar para produzir aquilo. Você foi antecipado esse processo, até por conta de você não ter a certeza se você vai conseguir produzir. Então, é uma garantia que você faz por conta de uma questão de saúde. O próximo pilar, quando eu vou subindo nessa pirâmide, né? Então, primeiro você, depois a proteção. Agora a gente vem para as reservas. Então, as primeiras reservas têm que ser construídas, né? Se você tem o objetivo de ser milionário, a longo prazo, ter R$1 milhão na conta, mas algumas reservas têm que ser construídas. Por exemplo, uma reserva de emergência, uma reserva de oportunidade. Por que isso é importante você ter? Primeiro, se o seu objetivo é ter R$1 milhão para aposentadoria, esse é um objetivo. Mas você tem que ter um objetivo para, se você precisar trocar de carro, se você precisar, sei lá, acontece alguma fatalidade, você bateu o carro, precisou pagar um dinheiro da franquia, ficou doente e além do seguro ou do plano de saúde, você precisa fazer aquisição de remédios, que isso custa mais para você, da onde você vai tirar esse dinheiro? Essa reserva vai te ajudar nesse meio termo aqui, porque coisas fora do seu planejamento podem acontecer, essas adversidades, esses imprevistos, e você está preparado. E não só imprevistos negativos, tá? Tem imprevistos positivos também. Uma oportunidade de fazer uma aquisição de algo para você ter um recurso financeiro, para você vender, fazer negócio. Então é muito importante você ter essa reserva de segurança e de oportunidade aqui. Terminada essa parte dessa reserva, a gente vem para o próximo nível, que é a parte da rentabilidade. Esse é o principal ponto que muitos brasileiros erram. Então, só para você ter uma ideia, quando a gente fala de investimentos, né, o brasileiro, ele naturalmente já busca rentabilidade. É por isso que aqui no Brasil a gente tem tanto caso de golpe, de pirâmide financeira, desses investimentos fraudulentos. Por quê? Porque o brasileiro ele olha naquilo, quanto que isso dá de rentabilidade? Se eu colocar 100, quanto que eu vou ter 200? Eu quero dinheiro rápido e fácil. Só que a rentabilidade, ela é uma consequência. Então, não adianta você querer se antecipar se você não fez esses degraus aqui que eu te falei.
Por quê? Teve um estudo, mais pessoas caíram em golpes do que estavam investindo ali na Bolsa de Valores, por exemplo. Porque eu terceirizo, né, a informação, eu prefiro alguém que faça para mim. Tivemos exemplos recentemente de jogadores de futebol que ganharam muito dinheiro e investiram em negócios fraudulentos por conta disso. Rentabilidade, indicação de um amigo, e aí você cai no golpe e tem prejuízo. Talvez tudo que você veio construindo passo a passo, ano a ano aqui, pode ser perdido por conta de ambição, ou melhor, ganância, por conta de falta de conhecimento e não ter um apoio específico. A rentabilidade não vai fazer você ficar milionário. O que vai fazer você ficar milionário é a sua capacidade de produção. É a base que eu falei ali na pirâmide. Mas a rentabilidade, ela potencializa os seus ganhos, ela vai potencializar os seus resultados. E aí, qual que é o ponto que eu quero trazer para você aqui? Busque, então, rentabilidade depois que você construiu uma carteira, depois que você entendeu sobre investimentos, depois que você entendeu sobre riscos, depois que você avalia melhor e com mais precisão, aí sim você pode correr mais risco, você pode investir em investimentos mais arrojados, mais voláteis, porque você sabe e porque você construiu isso. Não adianta você ter um investimento que te dá 10% ao mês se você tem R$10 na conta. É mais interessante você ter 100 mil reais na conta com investimento que dá 1% ao mês. Por quê? Esse investimento, tudo bem que num prazo muito longo, pode ser, o pequenininho pode até superar esse grande. Porém, um investimento com essa volatilidade num espaço muito longo de tempo, muitas vezes ele não se mantém no tempo. Se você pegar a média histórica dos grandes investidores, como Warren Buffett e Peter Lynch e tantos outros aí do mercado americano, a média anual desses caras muitas vezes não supera 10, 20% ao ano. E aí vem um cara me prometendo 10% ao mês, seguro, que vai dobrar. Cara, não se mantém. Esse cara seria trilionário em poucos meses se essa máquina de dinheiro dele funcionasse. Então não caia em golpe, não caia em promessas fáceis. Entenda que existe um processo a ser cumprido e você vai conseguir chegar lá se você tiver disciplina, paciência e buscar sempre conhecimento. Então o que eu quis trazer para você aqui, primeiro, entender que tudo começa com o seu controle financeiro, com o seu balanço patrimonial, com você entendendo ali que você é a base dessa receita e dessa produção de geração de riqueza e que você precisa subir nível a nível na pirâmide para você chegar no topo, que são os seus resultados financeiros, sua aposentadoria, os seus sonhos, os bens que você sempre quis ter, vão acontecer se você tiver um plano, um planejamento e executar de forma ativa e efetiva. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Coloca nos comentários o que você mais gostou, o que você não sabia, o que você faz, o que você não faz. Marca aí e compartilha com algum amigo que precise saber disso aqui também. E já deixa o seu curtir e continue assistindo os vídeos aqui no canal. Tem vários vídeos aqui, tem um podcast Mais do que Finanças que vai te ajudar bastante. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo.